O ex-presidente Jair Bolsonaro hoje participou de um culto numa igreja de Taguatinga, no DF, e chorou durante a pregação. Ele, que se declara católico, se ajoelhou aos prantos e deu glórias, como é comum entre adeptos da religião evangélica. Bolsonaro visitou a igreja liderada pelo pastor Jair de Oliveira e estava acompanhado do senador Magno Malta, também do PL, né, Letícia? E o Jair Bolsonaro também já se batizou, fez um batismo evangélico, né? Anos atrás, acho que em 2015, se eu não me engano. Enfim, ele tem essa relação que em alguns momentos aparece, fica um pouquinho mais evidente, digamos assim, esse interesse dele em demonstrar é, proximidade com religião. Mas a mulher dele, a Michelle, ela é uma evangélica fervorosa, terrivelmente evangélica, e o Jair, a gente deve ver cada vez mais o Jair se aproximando dessa pauta, ah, dessa busca pela religião nesse momento difícil que ele está passando, porque ele sofre muito, que a gente já viu em outros momentos, é ele falar sobre o sofrimento quando pensa em prisão. O Jair Bolsonaro tem muito medo de ser preso. Ele fala: "Eu tenho mais de 30 anos, eu não tenho um monte de problema de saúde, e a prisão seria minha morte". Inclusive, ele já disse essa frase durante uma entrevista. Eu já fiz uma entrevista com ele que o olho dele ficou cheio de lágrimas na hora que a gente começou a falar sobre a possibilidade concreta dele ser preso. Então, isso é uma coisa que apavora muito ele. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais cenas assim, inclusive, Diego. E aí, Coach? Diego, sempre que o capitão Bolsonaro se vê numa situação difícil, do tempo de governo, ele ia ou para um quartel, para alguma cerimônia militar, procurar abrigo no quartel, ou ia para um hospital, né? Ele ficava doente repentinamente e tal, ia parar no hospital. Agora que a situação dele se complicou, né, ele está recorrendo aos tempos, né? Ontem ele foi, hoje de novo, chorou e tudo. A impressão que me dá é que na situação que ele está, só Deus salva, porque juridicamente, politicamente, não há mais chance. Difícil, né? Agora, é claro que essas imagens, elas acabam circulando, né, Letícia? Nessa estratégia, a gente está vendo muito da vitimização, da perseguição, do discurso de perseguição, e o choro traz um pouco, reforça um pouco, né, essa imagem que pretende passar o Jair Bolsonaro. E chama atenção também a gente ver o Bolsonaro se mostrando, pelo menos querendo mostrar, né, neste momento, uma face mais humana, né? Porque isso, como o Coach falou agora, ele sempre era o durão, ia para o exército, para briga, para... E agora ele está querendo se colocar e se mostrar também. Olha, eu sou uma vítima, que é como ele se vende, né? Como ele se vê dentro dessa situação. Sou uma vítima de uma grande perseguição política que envolve o sistema jurídico do Brasil. Essa mudança das faces de Bolsonaro, essa metamorfose de Bolsonaro, a gente tá acompanhando, e acho que vai ser muito interessante ver isso nos próximos meses, porque veremos cada vez mais. Lembrando que no dia do interrogatório dele no Supremo, um mês atrás, mais ou menos, ele inclusive pediu desculpas para o Alexandre de Moraes, né? Fez brincadeirinha, fez piada, perguntou se o Moraes não queria ser o vice dele numa chapa de 2022. Então, a gente vai ver esse medo, esse pavor que ele tem da prisão em várias frentes diferentes, em várias cenas diferentes. É, Serão meses interessantes, Diego. É interessante também, Coach, observar essa mudança de discurso quando a gente pensa na comparação com a pandemia. Quando o Bolsonaro, por exemplo, perguntou: vai chorar até quando, né, em relação às pessoas que estavam falecendo vítimas da pandemia. E também criticou muito aquela questão do saúde primeiro, a economia a gente vê depois. E agora ele quer que a nossa economia seja prejudicada para que ele seja beneficiado pessoalmente, né? Curioso isso. Curioso, Diego, muito bem lembrado. Aliás, o Bolsonaro é uma figura, entre outras coisas, bastante curiosa, né? Porque ele agora assumiu outro papel, ele já teve vários papéis na vida pública, né? Agora o novo papel dele nem foi condenado ainda, ele já assumiu o papel de mártir. Ele quer ser o mártir da democracia, que luta pela liberdade e tal.
É um teatro. Isso que a gente está vendo, essas cenas aí, são cenas de teatro. Não tem nada de verdadeiro nisso, sabe? É coisa. Está representando para as redes, né? Para filmar isso aí e colocar nas redes sociais. É isso que o ministro Alexandre de Moraes tentou impedir, mas é impossível, porque onde ele vai, vão 500 pessoas lá filmar, e é exatamente isso que ele quer. Atenção, né? Você vê, ele saiu do governo há 2 anos e meio e está todo dia na televisão, nas manchetes e tal, é impressionante. Ele é, além de tudo, um grande marqueteiro dele mesmo, né? Ele vive disso, desse marketing que ele sabe fazer.